Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor, né, que é um dom supremo. Glória a Deus. E assim diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, olha aí, nada serei, né? Aí ele continua dizendo: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, que a Bíblia está dizendo aqui, nada disso me aproveitará. Aí ele diz assim: o amor ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, porque agora vemos como é espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então, e conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor deste é o maior. Então, nós vemos aqui Paulo, ele, glórias a Deus, aleluia, escrevendo aqui essa carta à cidade de Corinto. E lá, antes de chegar aqui, ele começa a falar da unidade orgânica da igreja, e aqui ele passa para o amor supremo, porque o amor de Deus ele é grande, ele é vasto, é infinito. E o texto diz aqui, na narrativa aqui, que o amor ele não é invejoso. O amor ele não se alegra com a injustiça, né? O amor ele é paciente, não arde em ciúme e não se soberbece. Então quem tem o verdadeiro amor cravado na alma, no ser, né? Esse negócio de ciúme, esse negócio de soberba, esse negócio de ter inveja, não, isso não vai prevalecer na sua vida, não. Porque quem ama de verdade, ele ama o próximo como a si mesmo. Ele se doa pelo próximo, ele se alegra com a vitória do próximo. E quando aquela pessoa não se alegra com a vitória do próximo, não se alegra com a vitória do seu irmão, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele, né? O amor de Deus não está nele. E outra coisa, e não tem ciúmes, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é paciente. A pessoa que tem um amor ágape, recebido pelo Espírito Santo de Deus, ele é paciente. Tudo ele suporta, ele tem paciência, ele sabe esperar, ele espera no tempo de Deus, ele não se apressa, né? Porque ele recebeu o sobrenatural, né? E além dele receber o sobrenatural, ele aprende a perdoar, né? Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que tem mágoa, a pessoa que tem rancor,
ela não tem um amor, ela não tem esse amor que é um dom supremo de Deus. Não, ela não tem. Ela não tem. E a pessoa que se titula ser um cristão, ser um servo de Deus, e guarda mágoa, e guarda ira, e guarda ódio, guarda amargura, sentimento mal de outra pessoa, não. Infelizmente você ainda não recebeu, ainda não conheceu a Cristo e ainda não conheceu a palavra. Porque ele diz, ainda que eu dê tudo quanto eu tenho, ainda que eu pegue tudo quanto eu tenho, seja uma pessoa caridosa, de tudo que eu tenho para ajudar as pessoas, se eu não tenho um amor, para de nada serve. De nada serve. Nada serve. Porque o amor de Deus, ele é inefável, ele é infinito. É uma aliança perpétua entre Deus e os seus, eterno. Então, a santificação, ela muda, porque o escritor escreve nas cartas aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 14, é o que ele diz: segue em paz com todos. Olha aí, quem tem amor é assim, segue em paz com todos, e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não seguir em paz com todos, se você não se santificar, que significa se separar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, aí, e que não haja nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, a raiz, a amargura, E essa raiz, o texto aqui diz que essa raiz aqui, ela traz o que? A amargura, ela perturba a alma, ela vai brotar, ela vai perturbar, por meio de muitos sejam contaminados. Uma pessoa amargurada, ela contamina todo o ambiente. Quando nós recebemos esse dom supremo, essa perturbação não faz mais parte da nossa vida. Essa perturbação não prevalece mais. A mágoa, a angústia não prevalece mais, é jorrada para fora. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai de dentro do homem. Então, sai quando a palavra entra. Quando a palavra entra, ela vai botando para fora a inveja, vai botando para fora o ódio, vai botando para fora a fofoca, a inveja, a prostituição, o adultério, a avareza, o engano, a malícia, a imoralidade. Tudo vai saindo para fora, não tem lugar. Quando você dá lugar à palavra, essas coisas vão sair, que são a doença da alma. É a doença da alma, a alma contaminada, cheia de pecado. E Paulo, ele diz que ainda que eu tenha o dom de profetizar e eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, o que Paulo diz? Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, olha o que o texto diz: nada serei. Nada serei. Você pode ter fé de transportar até um monte de um lado para o outro, mas se você não tiver amor, você é como uma árvore que não tem fruto. É como uma folha seca que cai no chão. Uma folha seca, quando cai no chão, ela só presta para ser varrida, para ser pisada e para ser queimada. Não tem utilidade de nada, só serve para tocar fogo e virar pó e cinza. Não adianta, irmão. Temos que viver esse amor grande que o nosso Rei da Glória nos deu,
foi lá para a cruz do Calvário, morreu por mim e por você, para que nós tivesse vida e vida em abundância. Passamos por luta, passamos por dificuldade, passamos, mas jamais, irmão, jamais perderemos a nossa paz e nem a presença de Deus na nossa vida, porque com Ele nós passamos por todos os vales, por todas as adversidades e dificuldades da vida, e Ele nos sustenta e nos mantém de pé e nos mantém alegre. O profeta Jeremias, capítulo 17, ele diz que até no dia da sequidão, né, as raízes ela vai para os ribeiros, junto dos ribeiros, das águas, e diz que até no dia da sequidão as folhas ficarão verdes e darão fruto na estação própria. Não importa o vale que tu esteja, não importa, mas se a tua raiz está enraizada nas águas, que é a palavra, os teus frutos vão dar na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, tu vai colher os frutos que vem de Deus, que vem da parte do Senhor. Mas se não tiver amor nessa sua fé aí, você pode ter fé. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, e nada disso me aproveitará. Se não tiver arrependimento, de nada disso aproveitará. Não vai servir de nada. Tem pessoas que são agarradas, têm amor às coisas materiais, às luxúrias deste mundo. Aí não tem espaço para Deus, para a palavra, né? E ele diz que ele diz que o amor é paciente, o amor ele não arde em ciúme, não tem pessoas que se ardem de ciúme. Tem ciúme em tudo, não é só o ciúme assim da sua companheira, do seu companheiro, não. Tem ciúme quando o irmão cresce, quando o irmão muda de ministério, quando o irmão é ungido, quando o irmão tem oportunidade, quando o irmão prospera, quando o irmão é abençoado. Irmão, o ciúme ele anda junto com a inveja. O ciúme ele anda junto com a inveja e anda junto com o orgulho. Isso não faz mais parte da nossa vida, não, irmão. Espera em Deus, espera no Senhor, né? Então, quando porém vier o que é perfeito, então o que é da parte será, em parte será aniquilado, né? Porque ele disse que quando eu era menino eu falava com o menino, e como menino pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente então veremos a face. Agora conheço, em parte então conhecerei, como também sou conhecido, né? Tem pessoas, qualquer um de nós, a gente olha no espelho, daqui a pouco a gente já se esquece como era que nós estávamos, como era que a gente vai olhar de novo para ver como é que está, né? Mas aquele que realmente foi transformado, né? E que conhece em parte, então conhecereis como também sou conhecido, porque o sábio Salomão, capítulo 27, estou lembrado agora o versículo de Provérbio, diz assim quando tu passares pelas águas, né, e tu se vê nos espelhos das águas, assim é o coração do homem para com o homem. Com a interpretação disso, o que era que Salomão queria dizer? Que tudo reflete na face, tudo vai refletir na tua face. Assim é o coração do homem para com o homem. Ele diz assim, se vê face a face. Quando você está alegre, reflete na tua face. Quando tu está triste, reflete na tua face. Quando tu está alegre, reflete na tua face. Quando tu sente uma dor, tu reflete na tua face. Quando tu foi decepcionado, reflete na tua face.
Quando você recebe uma palavra que você não gostou, reflete na sua face. Quando você recebe uma palavra que você gostou, reflete na tua face. Não tem homem nenhum que esconda o seu semblante. Dependendo da situação, do estado que está acontecendo na vida dele, reflete na face. Mas quem tem um amor, reflete a alegria. Reflete reflete a simpatia, aquela pessoa simpática, aquela pessoa ela é cheia da graça, pessoa cheia de amor, ela é mansa, ela é branda, ela tem uma voz suave, ela suporta os fracos, ela dá ouvido a todos, não faz acepção de pessoa, porque ela recebeu o amor supremo. Então tudo reflete na nossa face. Não tem quem esconda. Tem uns que são tão ignorantes e assim, não, eu só tenho uma cara, só tenho essa mesmo. Isso aí é o espírito da soberba, da arrogância, da desobediência. Não quer ser submisso. Mas tudo reflete também. Viu? Reflete, irmão. Então não adianta. Você pode ajudar, quem quiser ajudar, pode fazer que ter fé do tamanho de uma montanha, do tamanho do Monte Hermon. Você pode ter uma fé do tamanho do Everest. Mas se você não tem o amor de Deus, você não tem a palavra de Deus na sua vida, nada, não adianta de nada. Você pode ser rico, pode ter fortuna, pode ter o que tiver, mas se não tiver amor, se não tiver a transformação, de nada serve. Até porque tu não vai levar no caixão. Então entenda isso. Paulo, falando do amor, e onde chega no amor, ele falou da unidade orgânica da igreja. E Paulo diz assim, 12:12, porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois é um só Espírito, e todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por que há desunião, irmão? Paulo dizendo aqui, união, por que há tanta desunião? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Quando uma unhazinha, que é um membrozinho teu, a unhazinha encravada do teu dedo medido, do teu dedo pequenininho, lá do teu pé, quando ela está encravada, inflamada, incomoda todo o teu corpo. Todos os membros do teu corpo incomoda, inflama. Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo, irmão. Então que nós venhamos receber esse amor e venhamos andar em união, andar em comunhão. Paulo diz em 1 Coríntios 12:26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, irmão. Está escrito aqui. Todos se regozijam. Mas nem todos se alegram com o regozijo do outro. Guarde essa palavra no seu coração, nesse dia de hoje. Entenda o que é um amor de verdade, o que é amar o próximo de verdade. Ei, irmão, o amor sou casado, eu fazer a minha esposa feliz, e se ela me ama, ela vai me fazer feliz. Aí tem pessoas que querem felicidade só para ele, você é um egoísta. Você nunca na vida foi convertido, foi liberto. Você tem que viver para aquela pessoa, e aquela pessoa viver para você. Assim como nós vivemos para Deus, para a palavra, assim eu vivo para minha companheira, a minha companheira viva para mim. Aí sim, os dois se alegram, né? Os dois ali se unem na sua fé, na sua amor, na sua alegria, na sua felicidade.
Olha o texto, de maneira que se um membro sofre, todos o sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos são honrados. Aí fala assim, ó, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam nas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, que é o amor. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal.